Então, gente, bom dia a todos nós, né? Boa tarde, boa noite para quem está assistindo em outro horário. Nós estamos aqui na aula número 9 de Física 1, turma VT2, dos cursos de Engenharia do campus de Várzea Grande, da UFMT. Tá? Hoje nós vamos trabalhar movimento bidimensional. Eu sou o Fred Aires e eu aqui no meu cafofo, vamos comigo. A ideia hoje é nós aplicarmos aquilo que nós já vimos em cinemática, só que agora no movimento bidimensional ou mais, né? Tridimensional, quadridimensional, etc. Né? Então, aplicar as definições, né? Mas em sistemas com mais dimensões. Tá? Então, as mesmas definições de cinemática. E nós vamos então começar agora. Então estejam com a gente, tá? Então, o que a gente espera no final dessa aula? Que vocês tenham acompanhado as ideias que nos levam a trabalhar os movimentos bidimensionais, principalmente. Nós vamos trabalhar no início com o sistema tridimensional para a gente mostrar a validade das definições. E depois nós já vamos trabalhar o movimento bidimensional, tá? Então, estejam conosco. Eu fui. Então, daqui a pouquinho vocês vão ver minha tela, né? Já devem estar vendo aí minha tela já. Confere. Maravilha, então, pessoal. Bom, movimento bidimensional, ele não vai ter segredo nenhum diante daquilo que nós já vimos. Tá? Então, para quem vem acompanhando as aulas, né, nós vamos, então, apresentar para vocês o movimento bidimensional. Bom, antes de mais nada, gente, eu vou apresentar aqui um pequeno... voltar um pouquinho à ideia da trajetória no movimento unidimensional, tá? O movimento unidimensional, então, ele se dá numa única dimensão, como o próprio nome diz. Aqui nós chamamos de x, na horizontal, mas poderia ser na vertical também. E nós poderíamos chamar de x aqui também, não tem problema nenhum a gente chamar de x na vertical, de y na horizontal. O importante é a gente saber em qual dimensão que se dá o movimento. Nesse caso aqui, os P's significam os pontos em que ele se encontra. Então, o objeto, ele começou sua trajetória, pelo menos nós começamos a observar a trajetória dele, em P1. Então, ele veio de P1 para P2 para P3, depois ele voltou aqui para P4, veio para P5, veio para P6, veio para P7 e veio para P8. Então, veja o movimento dele. Veio para cá, veio para cá, veio para cá e voltou para cá. Esse foi o movimento do objeto. Como estudar isso? A nossa medida foi o tempo, né? E a posição dele diante dessa nossa escala. Nós marcamos esse ponto aqui como sendo zero, mas não significa que é a origem dos movimentos. A origem do movimento foi aqui, em P1. Ele começou em P1, então ele começou em 2 metros. Tá? Então a posição inicial dele é em 2 metros. Então logo depois ele estava em 3 metros, 5 metros, voltou para 4, voltou para 0, voltou para menos 2, voltou para 0 e foi para... Opa! Aí não vale, né? E foi para menos 1. Tá? Então esse foi o movimento desse objeto. Se nós olharmos o gráfico da posição em função do tempo, nós percebemos que aqui ele está em 2, 3, 5, 4, 0, menos 2 e 0 novamente. Tá? Então, e depois ele foi para menos 1. A gente parou de observar o movimento dele quando ele estava aqui. Então a gente começou a observar o movimento dele aqui e terminou aqui.
Se nós olharmos, esse eixo aqui, na vertical, nós colocamos o eixo X. E o eixo horizontal, nós colocamos T, para a representação da variação da posição com o tempo. Isso não significa que essa daqui é a trajetória dele. Esses pontos azuis aqui no gráfico representam a posição dele com o tempo. A posição efetiva dele no eixo X está representada aqui, tá? Que também pode ser representada aqui. Ele saiu de 2, veio para 3, né? Depois foi para 5 metros, voltou para 4, veio para 0, menos 2, voltou para 0 e parou em menos 1. Esse é o movimento dele só no eixo X. Tudo bem, gente? Alguma pergunta até aqui? É mais para a gente representar. Se tiver, pode fazer, tá? No movimento aquele era o movimento unidimensional. No movimento bidimensional, vamos imaginar que aqui seja uma mesa, uma tampa da mesa. Imagina a tampa da mesa. E nós vamos chamar uma das arestas de X e a outra de Y. Então veja que aqui agora não é Y em função de T. Aqui nós temos X e Y. Ambos são posições. E nós vamos olhar o movimento de um objeto. E ao acompanhar o movimento do objeto, esses pontinhos aqui são as posições desse objeto, ao longo do tempo. Aí ele vem para aqui, tá? Então o que nós vamos fazer? Eu vou olhar de cima essa tampa. Aqui nós estamos olhando a tampa de frente, né? Aqui nós vamos olhar de cima. Então, olhando de cima, nós podemos marcar os pontos em que ele se encontra. Então, o ponto 1 nós vamos marcar como x1, y1. O ponto 2 como x2, y2. E assim por diante. Nós marcamos todos os pontos. Então, nós temos aqui y como y de x. Então, P1 é x1, y1, P2 é x2, y2. Então, veja que ambos são posições, então essa é a trajetória do objeto. Observem que é diferente do que está aqui. Nesse gráfico aqui está a posição em função do tempo, não é trajetória. Aqui já é posição e posição em x e y. Então, aqui é a posição efetiva do objeto sobre a mesa. Então, aqui nós estamos representando a trajetória desse objeto. Tudo bem, gente? Até aqui? Marcando os pontos x1, y1, x2, y2, etc. Né? Então, nós podemos dizer o seguinte. Se nós olharmos a posição de x, a posição do objeto em x com o tempo, nós vamos olhar somente esse eixo aqui e ver onde ele está. Então, observa que no instante t1, ele está em x1, no instante t2 em x2 e assim por diante. De tal forma que nós temos aqui x em função do tempo. Tá? Então, aqui nós podemos então separar, olhar somente para x, que é esse gráfico, ou olhar somente para y. Aqui está aqui, ó. Ele está em y1, que é essa posição y1, no instante t1. y2 no instante t2, y3 no instante t3. Então, essa daqui é a representação da trajetória, que é y em função de x, e aqui nós temos a x em função do tempo, a posição no eixo x em função do tempo, e a posição no eixo y em função do tempo. Por que nós fazemos isso? Porque nós queremos estudar a cinemática. A cinemática é nós temos as grandezas físicas em função do tempo. Então, diferente do anterior, que nós tínhamos apenas uma dimensão e, portanto, apenas um gráfico de x em função de t, agora nós temos x e y. Então, nós vamos ter um gráfico para x em função de t e um gráfico para y em função de t. Tudo bem? Vai fazendo pergunta, tá, gente? Que nós podemos representar também com vetores, onde o vetor R1 ele está relacionado a x1 e y1
no tempo T1. O tempo é o mesmo para x1 e y1, tem que ser, né? Porque se ele está nessa posição, o tempo tem que ser o mesmo para os dois. R2, que é esse vetor aqui, R2, ele está relacionado à posição x2 e y2 no instante T2. E assim sucessivamente. Então nós temos assim sucessivamente, nós podemos marcar todos os vetores posição com relação à origem. Aqui é a nossa referência. Bom, então vamos ver um caso mais concreto, tá? Por enquanto eu vou apresentar só para vocês, depois nós vamos fazer, eu vou fazer junto com vocês, mas por enquanto eu não vejo necessidade disso não. Então, o primeiro caso, um caso que nós podemos estudar é quando a posição for igual a 2 vezes t. Então a gente tem isso aqui é dado para nós. A posição varia conforme essa expressão. E y varia conforme essa expressão. Como é que a gente sabe isso? No instante T1, ele está em 2, pode ser metros, centímetros, milímetros. Aqui a gente não especificou a unidade. Não, especificamos sim, está aqui, ó. Eu coloquei x em metro, y em metro e t em segundo, tá? Então o que nós temos é que aqui, por exemplo, nós temos no instante 0, a posição em x e y é 0. No instante 1, a posição em x é 2 e y é 4. E assim por diante, nós vamos marcando a posição dele a cada instante. Então, aqui nós temos a posição em x e a posição em y. Os dois juntos nos dão a trajetória. Agora, se nós olharmos separado, x em função de t e y em função de t, nós vamos ter as funções, nós vamos representar as funções cinemáticas x e y. Tá? Lembrando que αx não precisa ser igual a αy, né, que são as inclinações dessas funções. Tá? Se tiver pergunta, vai fazendo, gente. Bom, então, já a trajetória é y em função de x, conforme está aqui. Essa daqui é a trajetória mesmo, veja, x e y. Então, nós temos aqui a trajetória. Tá? Cuidado com a escala aqui não é a mesma. Então, vocês estão vendo aqui que a inclinação parece 45 graus, mas não é. Tá? Então, veja que a posição R de t vai ser x, está relacionada a x na direção... Quando a gente chama de I chapéu, você sabe que é na direção x. J chapéu é na direção y, tá? Então, nós temos que R é 2t na direção I, mais 4t na direção j. Como a velocidade é definida como a derivada da posição com relação ao tempo, derivando essa expressão, nós vamos ter que a velocidade é 2 na direção i, mais 4 na direção j. Então, nós temos uma velocidade constante em x e uma velocidade constante em y. Tá? As duas juntas compõem a velocidade do objeto. De tal forma que se nós formos determinar a velocidade do objeto em módulo, a intensidade da velocidade, nós vamos ter que fazer o gráfico, né? 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado, tá? Então isso aqui vai ser raiz de 20 metros por segundo. Essa é a intensidade da velocidade. E derivando a velocidade, se a velocidade é constante, a derivada da velocidade com relação ao tempo vai ser zero. Então a aceleração desse objeto nessas condições é nula, é zero, não tem aceleração. Bom, então nós podemos também representar esse vetor no sistema tridimensional x, y, z, onde R é x na direção i, mais y na direção j, mais z na direção k, que representam a projeção da posição no eixo x, a projeção da posição na direção y e a projeção da posição na direção z.
Como nós temos que a velocidade é a derivada da posição com relação ao tempo, então nós vamos ter a velocidade composta pela velocidade, a componente da velocidade na direção x, mais a componente da velocidade na direção y, mais a componente da velocidade na direção z. E o mesmo se dá com a aceleração. Esses termos aqui, ax, ay e az, eles são independentes, tá? Então, é assim que a gente escreve. Então, se nós formos representar, nós vamos representar separado. A velocidade na direção x é a derivada da posição em x com relação ao tempo. Vy é a derivada da posição y com relação ao tempo. E assim por diante. Nós temos todas as grandezas cinemáticas. Tá? Se tiver alguma dúvida, vai perguntando aí, pessoal. Bom, e aqui nós já vamos trabalhar com outro exemplo, tá? Que é um outro caso. Aqui eu vou copiar e vou fazer bem passo a passo para a gente poder trabalhar, tá? Ou vocês querem que eu passe direto? Eu posso passar direto também. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Aqui. Lembra, Júlia, dá uma olhada aqui. O R, ele é escrito dessa forma. A componente x, a componente y e a componente z. Se nós olharmos na representação gráfica, nós vamos ver que o vetor R, ele tem uma componente em x, uma componente em z e tem uma componente em y. Tá? Então, essas componentes elas estão representadas aqui, que é a posição. Então, se você tem, por exemplo, deixa eu pegar aqui, né? Se eu chamar isso aqui de P, então eu posso dizer que o ponto P vai ser dado por x, y e z. Tá? E a origem vai ser 0, 0 e 0. Então, o vetor R, ele é formado por P menos O. Então, se nós fizermos formos fazer o R, ele vai ser P menos O, então vai ser X, Y e Z, que nós também podemos escrever como sendo x na direção y, mais y na direção j, mais e na direção k. Tá? Que é o que nós escrevemos aqui. Certo? Então veja que nós escrevemos R. Agora, nós sabemos também que pela a definição de velocidade é derivada da posição com relação ao tempo, que vai ser a derivada de Vx com relação ao tempo mais a derivada de Vy com relação ao tempo na direção j mais a derivada... Opa, eu errei aqui, peraí. Aqui e aqui, tá? dx, dz, dt na direção k, tá? Pode, Giovana. Pode sim. Você pode colocar como vetor R, porque o vetor R ele representa justamente essa posição do objeto. É a posição que o objeto está no espaço. É o ponto que ele está no espaço. Tá? Júlia, você entendeu, Júlia? Essa ideia? Tá. É aplicar a definição. Se aplica a definição, só que separa em suas componentes. Então, no caso aqui,
O R tem a componente x, a componente y e a componente z. A velocidade tem a componente Vx, Vy e Vz. Então, qualquer coisa você pergunta para nós aí, tá? Vai perguntando, a gente não deixa quieto não. Bom, vamos dar uma olhada nesse aqui. Esse aqui a gente faz junto, tá? Então, é um objeto que tem uma determinada aceleração. Aqui foram dadas a velocidade inicial e a posição inicial desse objeto. Então, a velocidade inicial e a posição inicial vão ser importantes para a gente poder determinar o que ele pede, né? Então, o que ele pede, assim, o que eu vou pedir agora, né? É um objeto com aceleração e tal, e nós vamos determinar as demais grandezas cinemáticas para poder estudar esse movimento. Então, como a aceleração é 4i, menos 8t na direção j, então, e nós sabemos também que a aceleração ela é escrita conforme as suas componentes, então nós temos ax na direção y mais ay na direção j. Então, quando a gente faz essa comparação, nós temos que o AX é 4 metros por segundo ao quadrado e AY é igual a menos 8t. Observem que eu não ponho unidades aqui. Não ponho unidade. Por quê? Porque está multiplicando por um t. Eu não sei se esse t vai ser em segundos, em hora, o que vai ser, então eu não vou pôr ainda as unidades, né? Mas aqui eu ponho unidade porque é um número, aqui é a constante. Então veja que agora nós vamos trabalhar com aquilo que nós já sabemos. Nós sabemos que do espaço unidimensional, nós sabemos que a aceleração é a derivada da velocidade com relação ao tempo. Aqui é bidimensional. Por que bidimensional? Porque é em x e y. Ele não tem componente em z, não aparece componente z aqui nesse exercício, nesse exemplo. Então nós vamos considerar como bidimensional. Então no espaço bidimensional, nós vamos ter AX definido como sendo a derivada da componente x da velocidade com relação ao tempo e AY definido como sendo a derivada da componente da velocidade na direção y com relação ao tempo. Então, primeiro vamos fazer em x. Tá? Em x, nós temos que AX é igual a 4, tá? Que é esse valor aqui, 4 metros por segundo ao quadrado. Então, se AX é igual a 4, então, pela definição, nós vamos aplicar agora a definição, por isso que nós vamos pôr igual, vai ficar dvx dt. Então, nós temos que dvx é igual a ax dt. Tá? Então agora nós vamos integrar de V0 até um V qualquer, dvx, né? Aqui é V0 x e aqui até um Vx qualquer, e vai ser igual a integral de 0 até t de ax dt, tá? Que é o que nós já fizemos nas aulas anteriores. Então, aqui nós vamos ter Vx menos V0x é igual a... O AX é 4, constante, então vai ser 4t. 4t. E V0x, quanto que é V0x, gente? Fala aí para nós. Qual que é a velocidade inicial? A componente da velocidade inicial na direção x. Cuidado, atenção.
Sim, na direção X. Nós estamos trabalhando com... Isso, Giovana percebeu. Rafael também. Boa. Boa, isso aí, gente. Muita atenção nessa hora, olha só. Veja que a componente da velocidade inicial só tem J. Não, mas isso pega, Giovana, isso é terrível isso aqui, viu? A gente precisa prestar muita atenção. Então, cuidado, é em J. Então, a velocidade inicial na direção X é zero, tá? Então, a componente da velocidade na direção X vai ser 4t. Né? Então veja que com isso aqui a gente determinou a componente, né, a componente da velocidade na direção X, certo? Bom, vamos continuar agora, tá? Então nós fizemos em X. Ok. Então agora nós vamos fazer em Y. Tá? Então, na direção Y, vamos já aplicar, vai ser dvy dt. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou terminar em x, tá? Eu vou terminar em x. Vou pegar esse valor aqui, vx, passar para cá, tá? Então, esse valor aqui a gente já tem, vx. Então, agora nós vamos aplicar a definição de velocidade, que é dx dt. Né? Então, nós vamos ter que dx é igual a vx dt. Então, daqui, nós vamos para... nós vamos integrar agora, tá? Então, vai ser integral de y, olha, de x0 até um x qualquer, de dx, que vai ser igual a integral de 0 até um t qualquer, de vx. Só que vx é 4t. Então, é 4t dt. Então, nós vamos ter x menos x0 é igual a 2t ao quadrado. Então, a posição em função do tempo vai ser... Quanto que é o x0? Qual que é o valor de x0? Vamos ver se vocês estão prestando atenção mesmo. Opa! Olha lá o R0. Isso! Aí, ó. Opa, deixa eu colocar uma cor diferente. Aqui, ó. 10. Por quê? Porque aqui é na direção X. Tá? Então é na direção X, é isso aí. Então vai ser 10 metros na direção X. Então aqui nós vamos colocar 10 mais 2t ao quadrado. Então veja que essa daqui é a posição. Então nós temos AX é igual a 4 metros por segundo ao quadrado, Vx em função do tempo é 4t e x em função do tempo é 10 mais 2t ao quadrado. Então, essas são as equações
do movimento desse objeto na direção x. Então, são as componentes as componentes das grandezas cinemáticas na direção x. Então, essa parte nós já encontramos. Agora, vamos para a próxima parte. Opa, não é esse que eu quero, não. Peraí. Anterior. Agora vai. Então, vamos observar que agora nós vamos fazer para y, tá? Vou fazer um pouquinho mais rápido agora, tá? Então, para y, nós temos que AY é igual a menos 8t. Então, veja que agora varia. Se varia, então nós vamos aplicar a definição. Então, AY vai ser dvy dt e nós vamos ter dvy igual a AY dt, integrando de 0 até t, e aqui integrando de v0y até um vy qualquer. Qual que é a velocidade inicial na direção y? Agora é 10, isso aí. Então vai ser de 10 até uma velocidade qualquer, dvy, é igual a integral de 0 até t de AY, mas AY é menos 8t dt. Então, fazendo essa integral aqui, nós vamos ter vy menos 10 é igual a menos 4t quadrado. Então, veja que vy vai ser igual a 10 menos 4t ao quadrado, tá? Essa é a expressão da velocidade em função da componente da velocidade na direção y em função do tempo. E, fazendo agora para a posição, nós sabemos que vy é dy dt, tá? Então, nós vamos ter dy é igual a 10 menos 4t quadrado dt. Qual que é o y0? Aqui vai ser de y0 até um y qualquer. Quanto que vale o y0? Aqui nós temos que v0y é 10. Y0 vale quanto, gente? Cadê vocês? Vocês estão aí? Ah, professor, tô com medo de responder. Rafael, bem-vindo. É isso mesmo. Dá uma olhada aqui, Rafael. Ó, vamos escrever aqui. Lembre-se que o R0 ele é escrito como x mais y. O x está relacionado, ó, o primeiro termo está relacionado a x e o segundo a y. Então nós precisamos ver, agora nós estamos fazendo em y, né? Em y, veja que não tem, só, você tem em j. Desculpa, você tem em i. Mas você não tem o termo em j. Então ele é zero. Tá? Então y0 vai ser zero. Então nós vamos ter y vai ser igual a 10t menos 2t ao quadrado. Então veja que agora nós temos... Perdão, aqui está errado. Cadê? Aqui. 4 sobre 3t ao cubo. Tá? Então, essa é a expressão para
das componentes das grandezas cinemáticas na direção y. Então aqui nós temos em x, deixa eu copiar, próxima página, Ctrl V, aqui nós temos em x, tá? E aqui nós vamos ter em y, deixa eu copiar aqui também, depois eu apago algumas coisas. Tá? Aqui está o y, 10t, menos tá certo. Aqui está o vy. E o a y, que é menos... Opa! Menos 8t. Então veja aqui que nós já temos agora em x e y. Então se nós quisermos escrever a posição em função do tempo, nós vamos escrever da seguinte forma. Nós vamos escrever a posição em função do tempo, ela é x de t na direção x, mais y de t na direção j. Então r vai ser igual a 10 mais 2t quadrado na direção x, mais 10t menos 4 terços de t ao cubo na direção j, sendo esse primeiro termo o x e esse segundo termo o y, tá? Foi o que nós obtivemos dessas expressões. Tá? Se a gente quiser escrever a velocidade vetor, vai ser Vx mais Vy, né? Então é 4t na direção x mais 10 menos 4t ao quadrado na direção j. E a aceleração já foi dada no enunciado, é 4i menos 8tj. Então aqui nós temos as grandezas cinemáticas do movimento bidimensional, conforme a gente trabalhou nesse momento. Tá? Então, esse é o exemplo que nós fizemos agora. Tá? Aqui ele tem também, é o mesmo exercício, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, veja só, agora que nós temos as grandezas cinemáticas, deixa eu só ver uma coisa aqui, o R mais 2t quadrado. Ah, tá. 2t quadrado, 10t menos 4t. Aqui eu pus... Cadê? 4t... Só um pouquinho. Eu fiz as contas, eu fiz errado, gente. Mas não tem problema não, tá? Isso acontece. É só corrigir, tá? Então aqui é ao cubo, tá? E veja que a pergunta agora é possível a velocidade ser nula? Tá? Então como que a gente faz? A gente tem a expressão da velocidade em função do tempo. Eu quero que a velocidade seja nula. Para a velocidade ser nula, eu tenho que ter Vx igual a zero e Vy igual a zero. Tá? Mas Vx é igual a zero quando o tempo for zero. Mas Vy vai ser igual a zero quando o tempo for raiz de 5 sobre 2. Aqui está errado, tá? Não, tá certo, tá certo. Raiz de 5 sobre 2. Então, veja que aqui jamais a velocidade será nula. Jamais será nula. Por que jamais será nula? Porque a gente viu que em x ela vai ser zero
quando o instante for zero. E em y a velocidade vai ser nula quando t for raiz quadrada de 5 sobre 2 segundos. São instantes diferentes. Portanto, em t igual a zero, a velocidade em y não é zero, e em t igual a raiz de 5 sobre 2, a velocidade em x não é zero. Então, não pode ser nula jamais. Porque quando é nula em x, não é em y. Quando a velocidade é nula em y, não é em x. Tá? As duas têm que ser zero, exatamente. Essa condição aqui, ó. Nós temos que ter simultaneamente Vx e Vy igual a zero. Se não for simultaneamente, então não vai ser zero. Né? Aqui era para ser o contrário, mas tudo bem. Ó, agora, deixa eu apagar aqui que eu fiz a conta, mas depois eu vou corrigir para vocês, tá? Então aqui é ao cubo. Vamos ver aqui. Se x for horizontal e y vertical, em qual instante o objeto alcança a altura máxima? Tá? Veja que ele está falando vertical, mas ele não está falando nada com relação à gravidade, tá? Ele só está dizendo em que instante o objeto alcança a altura máxima. Mas ele tem que definir... Ele tem que definir quem é vertical para saber quem está relacionado à altura. Nesse caso, ele relacionou o x à vertical e o y à horizontal. O x à horizontal e o y à vertical. Ele precisa fazer isso, porque senão a gente não consegue determinar em qual instante o objeto alcança a altura máxima. Então, a altura máxima, a gente viu na aula passada, acontece quando a velocidade for zero. Mas a velocidade, a gente acabou de ver que a velocidade jamais será nula. Por isso que ele definiu a vertical como sendo y. Porque então quem é zero? Quem tem que ser zero? Velocidade na direção y. Tá? Então a velocidade na direção y que tem que ser zero. Então nós vamos pegar somente a parte da velocidade que é na direção y. Então nós vamos pegar aqui, ó. Tá? Então nós vamos ter Vy igual a 10 menos 4t² igual a zero. Exatamente, que é quando a velocidade vai ser zero. Então, esse instante aqui não é um instante qualquer. Aqui é a velocidade no ponto máximo, então aqui é o instante quando ele chega na altura máxima, tá? Que vai ser raiz de 5 sobre 2 segundos, como o Rafael, cadê? Como a Júlia colocou. Então, se tacar para cima, uma hora vai parar, porque a aceleração é negativa, tá? Veja que a aceleração é zero, mas veja que ele não vai parar. Ele não vai parar. O que ele vai fazer é o seguinte, ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Ele vai se movimentar assim, depois ele vai descer. Não sei como vai ser a trajetória, mas o que nós sabemos é que nesse ponto máximo aqui, vai chegar uma hora em que a velocidade em y é zero, mas a velocidade em x não vai ser zero nesse ponto. A velocidade em x vai ser zero em outro instante. Quando? Aqui, ó, no instante zero. Não estava falando que era em queda. O enunciado só nos forneceu a aceleração. Quando o enunciado nos ofereceu a aceleração negativa já mostra que vai ter uma inversão de movimento, porque a velocidade inicial era positiva. Você sabe pelo enunciado. Olha só, o enunciado... Cadê? Vamos voltar lá. Aqui, ó. Deixa eu pegar o mais limpo aqui. Aqui. O que nós temos desse enunciado
é apenas a aceleração em função do tempo, a velocidade inicial e a posição inicial. Então veja que o fato da velocidade da aceleração em y ser negativa e a velocidade inicial ser positiva indica que y é vertical, tá? Indica para nós que num certo instante, no instante inicial, melhor dizendo, a aceleração, deixa eu pegar o lápis, aqui ó, no instante inicial, então para t igual a zero, nós temos que a aceleração em y ela vai ser para baixo e a velocidade em y é para cima. Então isso indica que ele está subindo em y, né? Está subindo em y. Num certo instante qualquer, que a gente não sabe, a gente sabe, né? É raiz de 5 sobre 2. Deixa eu até colocar. Agora a gente sabe. É raiz de 5 sobre 2, tá? Aqui é maior ou igual, né? O que vai acontecer com ele? A aceleração, ela varia com o tempo, mas ela é negativa. Mas naquele ponto, nós vamos ter... Cadê o verde, o amarelo? Aqui. Nesse ponto, nós vamos ter a velocidade, a partir desse instante, nós vamos ter a velocidade em y para baixo e a aceleração também para baixo. Então, quer dizer, ele vai subir, vai parar e vai voltar, mas somente em y. Em x, ele vai parar em outro instante. Na verdade, ele já parou no instante inicial, né? Depois ele não vai parar mais, não. Certo? Maravilha! Vamos lá, então. Então, em qual instante o objeto alcança a altura máxima? Tá? Que é justamente nesse aqui, como a Júlia já tinha dito. Então, acontece esse movimento aqui. Tá? Vamos para o próximo. Tá aí, ó, raiz de 5 sobre 2 segundos. Está feito. Tá? E agora, qual é a velocidade? Deixa eu corrigir aqui também. Deixa eu ver se eu corrigi aqui. 3. Aqui. Aqui. Tá? Corrigir aqui também. Eu tinha um professor, excelente professor Silvio Salinas. Nossa, saudade das aulas dele, viu? Ele ministrou física matemática, eu tive física matemática com ele. E um dia tinha uma colega nossa, né, que ela sentava bem na frente, prestava muita atenção na aula, era muito atenta, né, muito inteligente também. E um dia ela estava com o livro na mão e o professor Salinas fazendo as contas. Aí o professor Salinas, ele chegou uma hora que a menina falou: professor, tá errado essa passagem. Aí o professor Salinas falou: mas tá errado aonde? Aí ela falou assim: não, essa passagem assim, assim, assim que o senhor fez, não deveria ser assim, assim. Aí ele falou: mas aonde você viu isso? Aí ela falou: tá aqui no livro. Aí ele falou: deixa eu ver o livro. Aí ele olhou o livro: peça a caneta para mim. Pegou a caneta, corrigiu no livro. Corrigiu no livro e continuou a aula. E o livro estava errado mesmo. Foi fabuloso, assim, é uma coisa... Exatamente, autoridade. Mas foi fabuloso, né? Foi uma coisa fabulosa. E o livro estava errado, gente. Bom, isso acontece, viu? Nossa. Então aqui, olha, ele pergunta qual a velocidade no ponto mais alto da trajetória. Veja que a pergunta parece que não faz sentido. Tyler, não, tem que ter muita atenção. Olha, o próprio Salinas,
o próprio Silvio Salinas, ele escreveu um livro de mecânica estatística, né? E ele teve muito cuidado, é um professor muito cuidadoso, muito cuidadoso. Então, quando ele escreveu esse livro de mecânica estatística, ele teve todos os cuidados. Ele passou para outros colegas, ele passou para alunos, né? Então a gente estudava as notas de aula dele e tal. E ia passando para ele os erros de português, os errinhos de conta tal que tinha. Quase não tinha, né? Mas os que tinha passava para ele. Então ele corrigiu tudo, escreveu, editou tal e mandou para a editora. Quando ele mandou para a editora ela tem um editor próprio. Então o que ela fez? Ela pegou o livro dele que já estava editado, já estava prontinho para publicar e transcreveu no editor próprio da editora. Meu Deus, quando transcreveu, veio com uma série de erros, todos os erros que veio com mais erro do que tinha no original e muito mais. No original que eu digo antes dele, quando ele começou a escrever, antes de publicar, né? Quando ele começou a passar para os alunos, tal. Então não pode confiar mesmo nos livros. Tem que ter muita atenção. Veja só, aqui está escrito o seguinte: qual é a velocidade no ponto mais alto da trajetória? Veja aqui, em qual instante o objeto alcança a altura máxima? Aqui a velocidade é nula. A gente tem a tendência de achar que no ponto mais alto da trajetória a velocidade é nula. E não é. Isso não é verdade. Isso é verdade no sistema unidimensional. Exatamente, Ulisses. A velocidade em y é zero. Mas a componente x da velocidade é diferente de zero. Então, como que a gente faz? A gente sabe que no instante, raiz de 5 sobre 2, a velocidade... desculpa, não é velocidade não que eu ia falar. Esse é o instante em que alcança o ponto mais alto. Esse é o instante em que ele alcança o ponto mais alto. Então, nesse caso, nós sabemos que Vy é zero e V, a componente x, vai ser 4 vezes Tm, a componente x no ponto mais alto, que vai ser 4 vezes a raiz de 5 sobre 2 metros por segundo. Então, a velocidade no ponto mais alto não pode ser zero. Ela tem que ser diferente. Ela vai ser diferente de zero. Ela vai ser zero em y, mas não em x. Tá? Tá aqui, ó. Aqui tem a resposta, né? Qual é o valor da velocidade no ponto mais alto da trajetória. Tá? Bom, então aqui a gente está entendendo que a velocidade ela tem componentes em x e y, componentes horizontal e vertical. Agora, o que acontece quando a gente lança um objeto desse jeito na Terra? Então agora nós temos horizontal, mas não só horizontal. Aqui é superfície da Terra. Tá? Então na superfície da Terra, quando a gente lança, o que vai acontecer? Então, é isso que nós vamos ver agora, tá? Então eu vou trazer aqui para vocês, deixa eu buscar aqui para nós. Pet Colorado. Só um pouquinho, era para eu deixar aqui pronto, só para passar e esse professor de vocês não deixou não, viu? Ah, não, se fosse vocês eu trocava de professor, não deixa nem preparado aqui, esqueci de deixar como é que fala? O browser aberto. Vou abrir aqui para vocês, tá? Deixa eu abrir aqui, pronto, aqui.
Tá certo. Agora sim. Vocês estão enxergando aí a tela do movimento de projétil? Tá. Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer aqui no Lab, né? Então, veja que nós vamos fazer um lançamento. Nós vamos fazer um lançamento aqui. Deixa eu ver, gravidade, diâmetro, sem resistência do ar, tá? Então, sem resistência do ar. Vamos... Então, vou lançar ele como estava lá nas notas de aula lá. Então, quando você lança ele, olha o movimento que ele faz. Vocês perceberam isso? Então, veja que esse movimento é muito interessante, porque é na superfície da Terra. Vamos para cá e nós vamos observar. Vou lançar ele novamente, tá? Então, pronto, ó, quase acertei, né? Na verdade, eu não queria acertar aqui não, mas né, tira ele daqui, porque por enquanto nós não vamos olhar o alvo. Por enquanto nós vamos olhar só o movimento. Então vamos olhar aqui a gente tem os vetores, tá? Vamos olhar os vetores força. Eu vou tirar a resistência do ar. Vou tirar a resistência do ar, porque eu não quero a resistência do ar. E vamos olhar, tá? Olha o vetor força, ele é constante. Percebe? Porque só tem a força... Só tem a força gravitacional atuando, só tem a força peso. Vamos ver o vetor aceleração e o vetor força junto? Olha lá, ó, eles não mexem. Eles sempre são os mesmos valores. Vou fazer mais lento. Olha só, ele não vai mexer. Então veja que ele tem o mesmo valor, a força gravitacional somente, tá? Vamos colocar os vetores de velocidade para a gente poder perceber, tá? O total. Então veja que a velocidade, vamos mais lento. Observa que a velocidade é sempre, o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória. Sempre tangente à trajetória. Observe isso. Eu gostaria muito que vocês observassem agora no ponto máximo da trajetória. Olha só, no ponto máximo da trajetória, o vetor verde ele está na horizontal, tá? Perceba isso, ele está na horizontal. Eu vou agora colocar as componentes dos vetores, tá? Opa, observa a componente, só tem a componente horizontal. Vamos iniciar novamente? Olha só os vetores, as componentes. Então agora nós vamos fazer lento, como tá, mas eu queria que vocês observassem apenas na direção horizontal, na direção X. Olha na direção X, não muda. A velocidade é constante. Percebe? A componente da velocidade na direção X é constante. Por que é constante, gente? Alguém sabe por que a velocidade na direção X é constante? A componente da velocidade na direção X? Vocês querem falar? Quando que a velocidade é constante? Exatamente, Ulisses, quando a aceleração é nula. Então, o que acontece com a aceleração na direção X? É nula. Por que a aceleração é zero na direção X? Segundo a lei de Newton, força igual à variação do momento linear com relação ao tempo. Se a massa é constante, o que acontece com a força? Se a aceleração é zero, se a massa é constante, a aceleração é zero, quanto vale a força?
Zero. Pode afirmar, Giovana, com todas as letras. Se a massa é constante e a aceleração é zero, a força aplicada é zero. Perfeito. É isso aí, Giovana. Então, por isso que a velocidade é constante. Olha só, velocidade na direção x é constante. Vamos ver a aceleração? Eu vou colocar só a aceleração. Olha a aceleração, não tem componente x da aceleração, só componente y. Então, se a aceleração em x é zero, a velocidade vai ser constante. Agora, vamos olhar a aceleração. A aceleração em y ela é constante. Então, vai ter variação da velocidade? Vai. Veja que ele é lançado, nesse caso aqui eu deixei o padrão, é 18 metros por segundo, certo? Então, se ele é lançado com 18 metros por segundo, então a velocidade é positiva. Se a velocidade é positiva e a aceleração é negativa, né, vai chegar uma hora que ele vai parar. Tá? Então, vamos ver? Olha só a velocidade em y. Olha a componente. Diminuiu, zerou e foi aumentando só que para baixo. Tá? Vamos colocar os dois juntos. Aceleração e velocidade. Olha só a aceleração para baixo. Olha a velocidade diminuindo, zerou e foi. Vamos começar de novo e aí eu vou parar lá em cima. Olha só, nesse ponto mais alto da trajetória, a componente y é zero. Mas tem aceleração para baixo. Se tem aceleração para baixo, significa que a velocidade vai alterar. E vai mesmo. Tá? Aqui. Opa. Olha lá, agora 2, né? Olha lá, foi e caiu. Né? Vamos olhar o que acontece aqui nesse ponto aqui, ó. Aqui tem alguns parâmetros que depois nós vamos observar, tá? Não vamos observar agora, não. Então, ficou claro isso aqui para todo mundo, gente? Ah, professor, vamos alterar o ângulo para ver o que acontece? Vamos, gente. Bom, vamos colocar 90 graus aqui, não tem segredo, né, gente? Aqui só vai ter componente, as componentes vão ser componentes Y somente, tá? E se a gente lançar ele com 75 graus, o que vai acontecer? Vai mudar? Vai. A velocidade é a mesma, mas lançou com outro ângulo. Né? O alcance dele vai ser menor. E se lançar com 75... Vamos lançar com 25. Olha o que acontece. Então, o alcance vai variar com o ângulo. Então, nós percebemos que a altura vai variar também. Então, é um movimento que vai depender do ângulo. Nós não mudamos a velocidade. Mantivemos a mesma velocidade e mudamos o ângulo. Mas e se a gente mudar a velocidade e mantiver o ângulo? Vamos diminuir para 10 metros por segundo. Opa! Olha lá, quase pegou no rapaz aí, né? Vamos ver aqui então. Para a gente ver. Olha lá. Ó. Então, mudou a velocidade? Mudou. E aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o alcance vai ser menor. Boa pergunta, Rafael. Nós vamos ver isso, mas não agora, tá? Mas nós vamos ver, mas você já tem a resposta. Mas nós vamos mostrar, né, pelo modelo matemático, qual vai ser o maior alcance. Mas já que você já sabe a resposta, olha lá. Tá? 45 graus. Mas nós vamos mostrar por quê.
Então 45 graus é o alcance máximo. Ah, e se aumentar a velocidade com o mesmo ângulo? Vamos botar lá os 18? Ah lá, mesmo ângulo, olha o alcance onde vai. Tá? Se colocar mais ainda, 30 metros por segundo. Foi. Tá? Então, quer dizer, esses são parâmetros que vão variar, mas o que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção mesmo, agora, é essa questão das componentes, os vetores da velocidade. Então, quando a gente tem componentes, tá? Vou diminuir aqui só para a gente poder observar. Tá? Essa variação, né? Olha só. Pá. Então, a Agatha fez uma pergunta que é uma pergunta extremamente interessante. O alcance varia de acordo com a massa, tá? Então, vamos deixar esse aqui de lado um pouquinho e vamos voltar aqui nas equações horárias de um movimento qualquer quaisquer equações horárias. Vamos lá. Vou pegar desse exemplo que nós fizemos. Tá? A massa aparece aqui, Agatha? Aparece massa em alguma dessas equações? Não. Por que não? Existe uma coisa que nós não estamos considerando por enquanto, que é a resistência do ar. Então, o que acontece é que, por enquanto, nós não estamos considerando a massa. Não vai alterar com a massa. Porque se você alterar a massa, vamos lá no... Né, já que você fez essa pergunta, e essa pergunta é muito interessante, vou colocar aqui no laboratório de novo, no lab, né, que ele chama. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Tá vendo que aqui tem uma massa? Então eu vou pegar aqui, ó. Aqui tem 64 graus. Deixa eu ver os 18 graus, onde que ele vai. Tá ótimo, tá? Então veja aqui. Vou alterar a massa. Vamos alterar a massa. Ó, tá com 17,6 quilogramas. Vamos colocar aqui 31 quilogramas. Então vamos alterar a massa e... Pimba! Olha só. Ah, não acredito. Vamos mudar aqui, ó. Vamos colocar então, ó, era uma bola de canhão. Vamos colocar um piano. Ó o piano. Opa! Mesma coisa? Não, então não quero piano, quero um carro. Vamos lançar um carro? Ué, não está mudando? Bom, repara que a massa tá mudando, tá? Vamos lançar uma abóbora. Olha lá, ó, a abóbora lançada. Pluf, né? Então, quer dizer, 5 kg. Então muda a massa, mas não muda... Vamos ver, vamos lançar uma pessoa? Pensa numa pessoa que você quer lançar, tá? Mas não fala. Não fala que a gente não pode falar, não pode mais falar, tá bom, gente? Olha lá, o humano foi lançado. Ah, mas aqui não acontece nada? Não, então pensa em outro, então. Pensa em alguém que... Né? Então, quer dizer, a massa, ela não vai... ela não vai alterar nesse caso. Por que não? Por que não? Isso que a gente precisa pensar, tá? Mas eu vou mostrar para vocês. Vamos voltar aqui e vamos fazer uma pequena... vamos fazer uma consideração aqui, tá? Bom, a única força no movimento... Peraí, deixa eu colocar aqui. No lançamento, oblíquo, né? Sem resistência do ar, tá? Sem resistência. Opa! Sem resistência do ar, a única força que atua é a força peso.
é a única força que atua. Então, uma vez que essa aqui é a força resultante. Então, se a força resultante é a única atuante é a força peso, então nós vamos ter massa vezes aceleração igual a massa vezes gravidade. Portanto, se nós dividirmos tudo pela massa, nós vamos ter A igual a G. Então veja que a massa não vai importar nesse caso. Tá certo? Então, quando nós consideramos apenas isso, apenas a força-peso, não vai alterar. Mas agora nós vamos acrescentar um termo aqui, que é uma força de resistência. Vou colocar aqui uma força de resistência. Vou colocar BV, uma dependente da velocidade, tá? Então, essa força de resistência aqui é uma força de resistência e o B é um fator proporcional à massa. Então, veja que esse símbolo que parece um alfa significa proporcional. Então, o B é proporcional à massa. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter massa vezes aceleração igual a massa vezes gravidade mais B vezes V. Eu vou tirar esse B proporcional à massa para não confundir vocês, tá? Mas vamos lá. Então, aqui nós temos massa vezes gravidade. Então, nós vamos ter que a aceleração, dividindo tudo por m, nós vamos ter que a aceleração vai ser g mais b sobre m vezes v. Então veja que agora a aceleração ela vai depender de um termo que tem massa. Tá? A velocidade é independente da massa também. Isso aí, Júlia, porque a aceleração nesse caso aqui é g. Então a velocidade vai ser independente da massa. Né? Então, aqui não, aqui a aceleração tem... Desculpa, a aceleração tem um termo com a massa. Então vamos voltar lá para o nosso exemplo. Agora nós vamos colocar massa, tá? Deixa eu limpar. Tá? Então eu vou colocar agora, veja só, eu vou ligar a resistência do ar. Tá? Eu vou colocar a resistência do ar. Então aqui tem o que se chama coeficiente de arrasto. Eu vou aumentar um pouco aqui. Ele não aumenta o coeficiente de arrasto? Não. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui 0, tal. Então vamos lançar, tá? Então foi com resistência do ar. Agora eu vou tirar a resistência do ar. Perceberam a diferença? Em azul é sem resistência do ar. Em lilás é com resistência do ar. Então olha a diferença de alcance. Agora sim, mas eu coloquei a resistência do ar. Então se nós colocamos a resistência do ar, então agora vai mudar. Vamos mudar a massa? Vamos colocar a resistência do ar, mas vamos mudar a massa, tá? Primeiro está com 10 kg. Vamos lançar com resistência do ar. Vamos aumentar aqui para 60 kg. Vamos aumentar para... 101 kg, 100 kg. Então, tá certo? Então, quer dizer, veja que há variação. Nós estamos estudando a variação, não estamos estudando como se dá essa variação, tá? Então, mantendo os mesmos parâmetros de velocidade inicial, o ângulo de lançamento, mudando a massa com resistência do ar, vai ter modificação. Além disso, vamos manter aqui em 100, mas vamos mudar agora o diâmetro do objeto, tá?
Então, se a gente lança com certo diâmetro, aqui está 0,1 metro, né, 10 centímetros, vamos mudar para 0,4 metros e ver também se muda. Tá? Mudou, um pouquinho, mas mudou. Tá? Vamos mudar bastante, 1 metro de diâmetro. Olha lá, vai mudando, gente. Então, e agora, olha só. Então veja que vai mudar com o diâmetro. Quanto maior o diâmetro, menor vai ser o alcance. Tá? Claro, maior a resistência do ar, porque aumenta também a área de contato. Quer ver? Olha, vamos ver o arrasto aqui. Esse programa é muito legal, gente, esse programinha aqui deles. Do PET Colorado. Então aqui, vamos colocar... Eu vou colocar... Ó, coeficiente de arrasto agora vai mudar, tá? Então eu vou colocar aqui um arrasto bem baixo, tá? Vou colocar um diâmetro bem baixo e vou colocar uma massa também bem baixinha, tá? Então, vamos lançar. Agora, eu vou aumentar o coeficiente de arrasto. Olha que ele muda, olha a diferença. Aqui, com o coeficiente de arrasto baixo, ele fica mais próximo de uma gota d'água, né? Vamos aumentar, olha como ele fica agora. Ele tem muita superfície de contato. Então agora, vamos ver o que acontece? Diminuiu o alcance. Vamos aumentar o diâmetro agora. Vamos colocar um diâmetro bem grande agora, tá? Olha lá, mal sai do lugar. Então, vou diminuir um pouco o diâmetro para a gente poder perceber melhor. Olha lá, foi. Quer dizer que o diâmetro também influencia. Então vamos colocar a massa agora muito grande. Tá? Então veja que ele foi longe. E se for com um coeficiente de arrasto bem baixinho? Tá? Foi mais longe. O que eu vou pedir para vocês? Lá no AVA tem o link para essa série de simulações. São simulações muito bem feitas, gente. O que eu vou pedir para vocês? Deem uma olhada nessas simulações. Brinquem com ela, como a gente está brincando aqui agora. A gente está mostrando para vocês. Brinquem com essas simulações. Vocês não vão se arrepender, é muito bom. Porque aprende muito, né? Depois eu vou fazer esses cálculos para vocês, mas numa outra aula. Mas o que eu quero mostrar para vocês é esse gráfico aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar ele aqui. Tá? Aqui, pá. Tá. Observa agora, tá? Que, olha só. Aqui nós vamos mudar. Olha aqui essa reta tangente. Essa é a reta tangente. Nós podemos falar que ela representa a velocidade. Olha aqui o que acontece no ponto mais alto da trajetória. Tá? Ela vai ser horizontal. Ela é horizontal, então não tem componente da velocidade na direção y. Nesse ponto mais alto da trajetória, a componente da velocidade em y é zero, por isso que ele retorna, ele volta. E aqui também dá para a gente mostrar o seguinte, na análise de gráficos, olha só, a tangente aqui é muito alta, a inclinação da tangente é mais alta do que aqui, vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até ser zero. Depois ela inverte, tá? E cada vez ela vai aumentando mais em módulo, tá certo? Então esse movimento aqui é o movimento que nós vamos ter do objeto. O objeto vai fazer esse movimento aqui, tá? Até chegar no ponto de... Não, aqui nós estamos mostrando a velocidade, Agatha. A velocidade ela vai ser tangente à trajetória. Tá? Não estamos falando de aceleração tangencial, que nós vamos falar numa outra oportunidade. Tá? Aqui, tá. Então... Depois nós vamos brincar um pouco com esses valores, tal, fazer bastante exercícios juntos com vocês.
Alguma pergunta até aqui, gente? Essas, como é que se diz? Essas notas de aula, elas vão ficar integralmente à disposição de vocês. Tá? Integralmente. Apesar da gente não ter terminado ela, mas não era o propósito terminar. O propósito hoje era chegar até onde nós chegamos mesmo, tá? Que é compreender o movimento bidimensional, tá? No caso bidimensional, mas já entendemos também o movimento no espaço tridimensional, tá? Deixa eu interromper aqui. Então, gente, com isso, a gente pode dizer que nós vimos hoje, né, com bastante propriedade, como é que os objetos se comportam quando estão no movimento bidimensional, né, principalmente no bidimensional. Mas o exemplo que nós trouxemos, que nós fizemos passo a passo, nós vamos fazer agora, na próxima aula, só que nós vamos fazer esse movimento como sendo um movimento oblíquo, mas nós vamos abrir todas as contas. Então nós vamos fazer o lançamento o lançamento oblíquo, né, o lançamento igual o lançamento ali ele estava fazendo, né, do carro, do piano, etc. E nós vamos fazer abrindo as contas, para a gente compreender como é que se trabalha com o modelo para o lançamento. Gente, um dos trabalhos que, no meu ponto de vista, eu considero um dos mais bonitos trabalhos de desenvolvimento de cálculo, de abertura de cálculo, é o lançamento de projéteis, tá? Uma aluna minha uma vez desenvolveu um trabalho, eu achei muito bonito, o trabalho de... Ela abriu as contas para era uma especialização, ela estava fazendo uma especialização em ensino de matemática e ela trabalhou o lançamento oblíquo, mas do ponto de vista da consideração da rotação da Terra. E com isso ela percebeu até o desvio do movimento, da trajetória, por conta do movimento de rotação. Então foi um trabalho muito bonito, muito belo. Bom. Mas só eu falei, né? Quer dizer, vocês participaram bastante, viu? Muito bom. Eu tô achando pouca participação dos colegas de vocês que assistem essa aula. Então, pessoal que assiste essa aula em outro horário, interajam, participem, tragam suas questões, coloca no AVA. Eu deixei um fórum lá, daqui a pouco eu vou interagir, estou esperando um pouco, vou interagir com vocês lá. É muito importante a interação de vocês. Então, lá no AVA tem um setor onde você pode fazer perguntas, você pode colocar o fórum, então participe também. Não deixa só a participação muito boa do pessoal que está online, que está assistindo a aula síncrona, tá? Não, eles participam também. É que eles não participaram um dia, né? Teve um dia que eles não participaram, eu falei para eles, pô, vocês não participaram, né, tal. Mas eles participam também. É diferente. O que acontece é que a participação deles é diferente da de vocês. Então, por conta da participação deles ser diferente, isso é natural, gente. É natural. Então, as aulas são diferentes. Podem ver que eu tenho colocado as notas de aula, eu tenho colocado as notas de aula da lousa, né, do quadro, de vocês, VT2, e da turma VT1. Então eu tenho deixado os dois para vocês. Por quê? Porque as aulas são diferentes, tá? E às vezes as perguntas que eles fazem conduzem a esclarecimentos que podem ajudar muito vocês. Então olhem os dois. Então, embora esteja lá notas de aula, não sei o que, VT1, vocês de VT2 podem olhar que lá pode trazer esclarecimentos para vocês.
Tá certo? Então é isso, gente. 9h10 nós vamos ficando por aqui. Tá bom? Eu vou parar de gravar. Tá? E eu vou desejo então um bom resto de semana para todos, bom trabalho, se cuidem, Covid tá aí, tá bom? Se cuidem, ouçam a ciência e um beijo no coração de vocês, eu aqui do meu Cafofo.